Você já imaginou estar completamente sozinho em casa, no silêncio absoluto, quando de repente algo inexplicável acontece? Algo que desafia todas as suas crenças, tudo o que você já pensou ser real. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita nessas histórias de terror. Nunca fui. A verdade é que sou cético. Acredito que tudo tem uma explicação lógica, uma razão por trás. Mas o que vou te contar aqui não tem uma explicação, e é algo que ainda me assombra. Então, se você acha que está preparado para ouvir, se acomode, porque o que aconteceu comigo naquele dia vai fazer você questionar até a própria realidade. Essa história é baseada em fatos reais. Antes de começar, eu quero fazer um convite. Se você está pronto para mergulhar no desconhecido e explorar o inexplicável, não perca tempo. Deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhuma história que vai desafiar tudo o que você acredita. O que você vai ouvir hoje não tem explicação racional, e eu aposto que vai fazer você questionar até a própria realidade. Então, prepara-se, o mistério começa agora. Era um verão escaldante e meus pais haviam viajado, deixando a casa vazia. Eu decidi aproveitar a oportunidade para estudar para um concurso, sem a distração de conversas ou visitas. A casa estava tranquila, apenas o som do ventilador e o calor intenso preenchiam o ambiente. Eu gostava do silêncio. Estava concentrado, até que algo aconteceu. Algo que mudou completamente minha visão sobre tudo. O banheiro era o meu refúgio naquele dia. Um simples banho gelado para aliviar o calor. O box de vidro, um tanto embaçado, me dava uma visão parcial do corredor da casa. Era tudo normal, até que, no meio do banho, algo me chamou a atenção. Eu vi uma figura, uma sombra humana, atravessando o corredor. Eu congelei. Achei que fosse minha mente pregando uma peça. Olhei mais de perto, tentando entender o que tinha visto, mas a sensação de que algo não estava certo só aumentava. Foi então que aconteceu o pior. A figura não apenas passou. Ela parou no meio do corredor e me olhou. Através do vidro do box, nossos olhares se cruzaram. A figura, sem dúvida alguma, tinha forma humana. A expressão, ou a falta dela, era inconfundível. Não era um reflexo, não era uma ilusão. Era algo real, algo que estava ali, diante de mim. O tempo parecia ter parado. Eu não conseguia desviar os olhos. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Eu podia sentir meu coração batendo mais rápido, o pânico começando a se espalhar pelo meu corpo. A figura, depois de o que pareceu ser uma eternidade, desapareceu no corredor. Eu não conseguia mais pensar. A adrenalina me tomou de assalto. Sem nem pensar, abri a porta do box, ainda ensopado, sem roupa, e gritei: "Alguém? Que porra é essa?" O silêncio foi a única resposta. A casa estava quieta demais, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia, e não conseguia aceitar. Com a respiração acelerada e o corpo tremendo, comecei a andar pela casa. Abri todas as portas, verifiquei as janelas, procurei por qualquer explicação lógica, mas estava tudo em ordem. Tudo trancado, fechado. Não havia ninguém ali, e ainda assim, a figura que eu vi estava gravada em minha mente, clara e vívida. Não havia como eu ter imaginado aquilo. Naquele momento, o ceticismo que sempre carreguei dentro de mim começou a se desfazer. Sempre acreditei que as explicações racionais eram a chave para entender o mundo. Mas o que eu tinha visto não cabia em nenhuma dessas explicações. Era algo mais, algo além da compreensão humana. E aqui está a parte mais difícil de contar. Eu não sou de acreditar em fantasmas. Nunca fui. Sempre achei essas histórias de espíritos e aparições um exagero.
Para mim, tudo tinha uma explicação científica. Mas aquilo não tinha explicação. E me tortura saber que vi algo que não consigo entender, não consigo aceitar. Depois de alguns dias tentando racionalizar o que aconteceu, eu percebi que aquilo havia me abalado profundamente. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da figura me perseguia. Aquele olhar, aquela presença, parecia se materializar de novo na minha mente. Eu não conseguia fugir de lembranças tão vívidas, tão reais. Era como reviver aquele momento a cada segundo. Tentando entender o que aconteceu, pensei em várias explicações. Será que minha mente estava me pregando uma peça? O estresse do estudo, o isolamento. Mas se fosse apenas isso, por que parecia tão real? Por que cada detalhe estava tão claro? Por que a memória não sumia? Isso não parecia algo fruto da minha imaginação. O mais estranho de tudo é que, embora eu tenha tentado ignorar, aquela experiência mexeu com minha percepção do mundo. A ceticidade que eu tanto defendia parecia agora frágil diante do que eu tinha vivido. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas sabia o que vi. E isso era impossível de apagar. A figura não era um reflexo, era algo vivo, algo real. E isso me desafiava a entender o inexplicável. Às vezes, me pego pensando, será que não estou ficando louco? Será que aquele momento foi apenas um delírio provocado pelo estresse? Mas e se não for? E se o que eu vi for algo que a ciência ainda não consegue explicar? Algo que vai além do nosso entendimento? Essas perguntas nunca saem da minha cabeça. E talvez nunca saiam. Mesmo com o passar do tempo, a memória da figura permanece vívida. E o mais perturbador, eu não estava sozinho. A figura estava lá, me observando, como se soubesse exatamente onde eu estava. Algo que, na minha visão racional, nunca poderia acontecer. A ideia de estar sendo vigiado por algo que não deveria estar ali é aterrorizante. E a cada noite eu me pego revivendo a experiência, tentando encontrar uma explicação que me faça dormir em paz. A única certeza que tenho é de que aquilo mudou minha visão sobre o desconhecido. Eu já não tenho mais tanta certeza sobre tudo o que sempre considerei real. O que vi naquele dia não é algo que possa ser simplesmente descartado. E ao contar essa história, sinto um calafrio percorrer minha espinha, como se estivesse revivendo a experiência novamente. Cada palavra que eu digo aqui é como se eu estivesse de volta naquele momento, encarando o impossível. E agora, talvez, você que está assistindo esteja se perguntando o que é isso. Será que eu estou exagerando? Será que isso é só mais uma história inventada? A verdade é que eu não sei. Eu não tenho respostas. Tudo o que sei é o que vi. E isso é o suficiente para me deixar sem palavras, sem explicações. Se você já passou por algo semelhante, algo que desafiou a sua percepção da realidade, eu quero ouvir a sua história. Deixe nos comentários. Vamos compartilhar essas experiências e tentar entender o inexplicável juntos. Porque no final, talvez seja isso que todos nós procuramos. Uma explicação para o que não conseguimos entender. Eu sei que o que aconteceu comigo vai ficar comigo para sempre. Não importa o quanto eu tente esquecer ou racionalizar. Essa experiência vai me assombrar por toda a vida. E ao contar isso para vocês, estou, de certa forma, tentando dividir essa carga. A carga de algo que não consigo explicar, mas que, sem dúvida, mudou minha forma de ver o mundo. Por mais que eu tente voltar ao normal, por mais que eu tente seguir em frente, a sensação de estar sendo observado nunca vai embora. Eu não sei o que vi, mas sei que vi algo. E isso me perturba. Me faz questionar tudo o que eu sabia sobre o mundo. O desconhecido é assustador e a realidade, muitas vezes, pode ser mais estranha do que imaginamos.
Por mais que minha mente tente encontrar respostas racionais, uma parte de mim sabe que não vou encontrar. O que aconteceu comigo não tem explicação. E talvez isso seja o mais aterrorizante de tudo: a falta de explicações. A ausência de lógica diante de algo tão real, tão palpável. Então, se você chegou até aqui e gostou dessa história, ou se, de alguma forma, ela te deixou inquieto, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos continuar a busca pelo desconhecido. Juntos, podemos tentar entender o que escapa à nossa compreensão. Porque no final, o que nos assusta não é o que sabemos, mas o que não sabemos.